A todos os queridos irmãos, eu vos cumprimento com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero partilhar uma palavra que está no meu coração e te convido a vir comigo. Nós estamos vendo coisas estranhas acontecer no nosso mundo, nesse tempo em que estamos vivendo. Vemos que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. As profecias estão aí se cumprindo diariamente. É uma pena. É uma pena que o povo de Deus não aprende muito sobre profecias bíblicas. Há muito tempo a igreja tem sido enganada com o toma lá da cá, com o evangelho da prosperidade, com os dogmas. Mas Deus nos convida a entrarmos na meditação na palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece apenas pela desobediência, pelos pecados. Não. O povo perece por falta de conhecimento. Porque o conhecimento nos traz revelação. E aquele que tem a revelação da palavra de Deus não é enganado. Jesus já disse lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza, a estrutura do templo, Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Os discípulos ficaram atônitos com a resposta do Senhor. No outro dia estava o Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Chegou-se a ele em particular os seus discípulos, 4 deles, Pedro, Tiago, João e André, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fizeram uma pergunta, e nesta pergunta, indagações sobre a vinda, sobre estas coisas, a tua vinda e fim do mundo. Estas coisas seria a derrubada do templo. Quando Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. 36, 37 anos depois, aconteceu à risca aquela palavra profética que o Senhor Jesus tinha dito para eles. Quando o general Tito sitiou a cidade de Jerusalém com os soldados, mataram muitas pessoas, trucidaram pessoas. Jesus já tinha avisado eles. Está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 15 a seguir. Leia lá. Olha o que Jesus Cristo disse. Está em Mateus, capítulo 24, do 15 a seguir. Jesus disse: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam. Os que fujam para os montes, os que estiverem no telhado, não desça tirar alguma coisa. E ele disse: ai das grávidas e das que estão amamentando naqueles dias. Foi uma carnificina total. Segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, trucidados e mortos, cumprindo assim a profecia que os discípulos disseram para ele: quando serão estas coisas? Seria isso. E da tua vinda e do fim do mundo? Mais 2. Pergunta. Vinda aqui não é parousia. Aliás, para melhormos entendermos,
vinda aqui não é harpazo. Harpazo é arrebatamento. A primeira vinda de Jesus Cristo foi para os judeus. Não foi para a igreja, a primeira vinda. A igreja nem existia. Ela existia, claro, mais na presciência de Deus, mas não tinha sido estabelecida ainda. Jesus Cristo, em sua primeira aparição, parousia, ele veio para o povo judeu, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Abriu-se então um precedente glorioso, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, e só se recebe a Jesus Cristo pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. A Bíblia também diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. E a Bíblia diz em Romanos 5, pela fé temos entrado a esta graça maravilhosa, e é pela fé que permanecemos nesta graça preciosa. A fé que uma vez nos foi dada. Quando ouvimos a palavra pregada, quando nos foi feito o apelo para aceitarmos a Jesus Cristo, a fé trabalhou e fizemos isso. Por isso a Bíblia agora diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz é exclusiva da igreja que está sobre toda a face da terra. No livro de Mateus, capítulo 24, está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Não está falando sobre harpazo, está falando sobre parousia. E a segunda vinda de Jesus, novamente, não é para a igreja, é para judeus. Para a igreja é harpazo, arrebatamento. No harpazo, não é ele que vem, é a igreja que vai. Porque a igreja que está na terra é o seu corpo. E quando eu estou falando igreja, eu não estou dizendo o nome de nenhuma. A igreja de Jesus Cristo são pessoas que estão espalhadas sobre toda a face da terra. Porque está escrito na palavra de Deus que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esses que foram comprados para Deus é a sua igreja, o seu corpo. E ele mandou o seu Espírito. Depois da sua primeira parousia, 50 dias depois, ele mandou o seu Espírito para a igreja. Não mandou para Israel, ele mandou para a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da glória de Deus que está sobre a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Esse Espírito é o Espírito precioso, puro e santo que estará sobre o povo de Deus dentro da igreja de Cristo, pois a igreja é o corpo de Cristo, o Espírito Santo é a força motivadora do corpo de Cristo na terra. Há uma grande confusão quando se fala sobre trombetas. Há uma confusão terrível sobre Mateus capítulo 24 e o verso 31, quando diz lá: ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos nas quatro extremidades dos céus e da terra. Os escolhidos ali não é a igreja, os escolhidos ali são os 144 mil judeus
que estarão nesta época pregando o evangelho do reino sobre toda a face da terra. Trombeta aqui é para judeus, não é para a igreja. A trombeta que será para a igreja não é a trombeta angelical, é a trombeta de Deus. O próprio Deus vai tocar trombeta naquele momento e a igreja será levada para a glória de Deus. Quem levará a igreja não é os anjos, é o Espírito Santo que levará a igreja para a glória de Deus. O Espírito Santo vai ser arrebatado. E simultaneamente, espiritualmente, o corpo vai junto. E esse corpo é o corpo de Cristo. Os sinais para isso acontecer estamos vendo diariamente. Olha o que estamos presenciando nesse tempo. A invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia já conquistou outras nações. Agora estão querendo conquistar à força a Ucrânia. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os líderes perversos da Rússia e outras nações terão um desígnio, um pensamento contrário. Isso que está acontecendo agora é cumprimento profético, é o começo, o comecinho daquilo que está por vir sobre a guerra de Gog e Magog, que está em Ezequiel 38. Olha o que diz lá em Ezequiel 38. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Eu farei voltar, porei anzóis em teus queixos, e te levarei, a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudos e rodela, manejando todos a espada. Pelo que analiso, em meio a esse ataque da Ucrânia, sobre a Ucrânia, o mundo está assistindo isso acontecer. Em meio a esse grande ataque, pelo que analiso, eles terão mal súbito, pensarão: vamos atacar agora Israel. E para atacar Israel não falta muito, porque Israel tem a maior riqueza do mundo. Está no Mar Morto. E quando a Rússia se voltar contra Israel, ela não irá sozinha. Os soldados também da Turquia, do Líbio, da Síria, do Irã, do Cazaquistão, do Quirguistão, várias nações se unirão para atacar Israel por causa da riqueza. Isso está na profecia. O próprio Deus, segundo a profecia, colocará em suas bocas anzóis e vai puxá-los, 6 anzóis. Deus vai puxar os grandes dirigentes dessas nações para se voltar contra Israel. Porque Deus quer e vai ser glorificado em cima, acima dos soldados russos e os soldados de outras nações. Porque o próprio Deus está na Bíblia, está na profecia, que Deus irá abater os soldados dessas nações no deserto de Israel. Os judeus demorarão 7 meses enterrando cadáveres. O deserto de Israel vai feder
por causa da morte dos soldados russos, turcos, irãos, soldados de várias nações, irão perder as suas vidas no deserto de Israel. E já está na profecia, Deus já mandou um convite aos abutres, aos urubus das nações para esse grande banquete. Que banquete é este? Os soldados que serão abatidos no deserto de Israel. Isso é bíblico, isso é profético. O arrebatamento está para acontecer. Arrebatamento não é para judeus. Não é para o mundo gentílico. O arrebatamento é exclusivamente para a igreja de Jesus Cristo. Todos os judeus que pela fé entraram para o evangelho da graça fazem parte da igreja. Todos os gentios que pela fé aceitaram a Jesus Cristo fazem parte da igreja. O arrebatamento é único, exclusivamente para a igreja de Jesus Cristo que está sobre todo o mundo. Segunda vinda é única e exclusivamente para judeus. A primeira vinda, Jesus Cristo veio para os judeus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Abriu-se um precedente para a igreja. E esse precedente está aberto há 2000 anos. E a porta da graça está para se fechar. Os sinais estamos vendo aí. É tempo dos pastores, dos dirigentes, não apenas pregarem sobre isso, mas ensinarem sobre profecias bíblicas para o povo de Deus. Porque quanto às palavras proféticas, quanto às profecias bíblicas, é apenas uma meia dúzia de pastores que estão ensinando o povo sobre estas coisas. Olha o que diz a Bíblia: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que está mais popular hoje é a teologia da prosperidade, é as campanhas de prosperidade, é os envelopes, é campanhas que falam sobre dinheiro, sobre prosperidade. Uma multidão de pastores, uma multidão, não pregam sobre santificação, sobre Apocalipse, sobre profecias bíblicas, porque eles não sabem. Por isso é que não falam, não pregam, não ensinam. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. É apenas um trocadilho. Bem-aventurado o pastor, o obreiro, que enche o povo de Deus de conhecimento da palavra. Porque a Bíblia é clara quando diz: na multidão de conselheiro há segurança. Ela diz mais: sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente cessará contenda. Na multidão de conselho há segurança. A igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa de coaches, não precisa de mensagem da prosperidade, de mensagens de autoajuda. A igreja está precisando de ensinadores que ensinam verazmente a palavra de Deus sobre santificação, arrebatamento, apocalipse, sobre as profecias que estão em pleno cumprimento. Porque uma grande multidão está a ver navios, porque não está havendo quem as ensinem a realidade da palavra de Deus. Graça e paz da parte de Deus seja abundante sobre a tua vida. Querido irmão, querida irmã, Deus vos abençoe.